ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca ruas alagadas e carros quase arrastados pela força da água por causa da chuva que caiu em Manaus no início da tarde. E com esse período chuvoso, aumentam os casos de doenças respiratórias e dengue na capital. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a terceira morte por dengue em Manaus. Audácia, quadrilha usa criança para roubar a loja de um shopping na Zona Leste. Cerca de R$5 mil em roupas foram levados. De volta às visitas. Parentes de presos entram nos presídios depois da fuga de 42 detentos no último dia 2. A segurança é reforçada e as revistas bem mais rigorosas. A Páscoa se aproxima e em Manaus aumentam as vendas de ovos de chocolate. As novidades esse ano são muitas e a diferença de preços também. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá! A chuva que caiu no início da tarde de hoje causou alagamentos em várias partes da cidade. Por pouco, um carro não foi arrastado pela força da água na Praça 14. Pouco mais de meia hora de chuva foi o suficiente para causar transtornos. Na Praça 14, zona centro-sul da capital, as ruas foram alagadas. A força da correnteza parecia querer arrastar esse carro. A água da chuva chegou a invadir os quintais das casas. Esse morador usou baldes e até enxada para desentupir o bueiro, mas o esforço foi em vão. Há 42 anos que eu moro aqui, é a mesma pisada, tá? Aí choveu, nós temos cuidado para não perder as coisas, principalmente a nossa vida. Dona Elisa ficou ilhada. Ela só escapou do alagamento porque há alguns meses mandou levantar o piso da casa onde mora. Desse jeito que fica aí, como vocês estão vendo, quem está dentro de casa não sai, quem está fora não entra. E é um problema terrível. E lixo demais que desce, né? Nesta casa, o nível da água chegou na metade do portão de entrada. Em alguns pontos do bairro, as crianças até brincaram no meio da rua, que mais parecia um rio, sem se importar com o perigo da correnteza. Nesse período do ano, o inverno amazônico é rigoroso. As chuvas se intensificam e quem mora próximo às áreas consideradas de risco precisa redobrar a atenção, principalmente próximo aos igarapés. Pois é, e por causa desse período chuvoso, o aumento nos casos de doenças respiratórias e dengue tem preocupado as autoridades. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou a terceira morte por dengue aqui em Manaus. O quadro de profissionais nos hospitais e unidades básicas teve que ser reforçado para atender a demanda. Assim que o filho de 8 meses sentiu os primeiros sintomas da gripe, Marco Aurélio ficou preocupado. O agente de portaria procurou logo o atendimento médico. A criança saudável é uma coisa, né? Dodói é outra. Então a gente sempre tem que ter o cuidado, né? Com a saúde da criança. Dona Maria também veio ao SPA hoje. Há 2 semanas ela sente dores na garganta e febre. Preocupada, né? Porque tá dando tanta pneumonia, né? Tá cheio de SPA, né? E eu procurei vir, porque à noite eu não dormi com muita dor no peito, né? Costa, e eu fiquei com medo. Nos últimos 20 dias, o número de casos de resfriados, viroses e gripes cresceu 40% nas unidades de saúde do estado. A maioria dos pacientes é criança, como a filha desse advogado. Um raio-x no pulmão, né? Para saber como estão as vias aéreas. E os principais sintomas são uma febre muito forte e aquele cansaço, aquele mal-estar. E não são só as doenças respiratórias que preocupam as secretarias de saúde. 3 pessoas morreram por dengue nos últimos 20 dias. Os casos da doença também dobraram em relação ao ano passado. Até o início dessa semana, mais de 5 mil pessoas procuraram as unidades de saúde do Amazonas com sintomas de dengue. Seu Francisco acabou de fazer o exame de sangue, que confirmou a suspeita. Já é a segunda vez que ele é picado pelo mosquito transmissor. Essa vez os sintomas tá demais, assim que a gente não consegue
exercer a profissão, né? Por isso que a gente vem atrás de alguma coisa para ver se ameniza a dor, os sintomas da dengue. Dona Valdeci também teve muita febre nos últimos dias. Segundo a doméstica, boa parte da vizinhança está com a doença. O pessoal só vai para o socorro, né? Com os mesmos sintomas? Mesmo sintoma. Com tanta demanda, as secretarias de saúde aumentaram a quantidade de médicos e enfermeiros. O atendimento nas unidades básicas também foi estendido. Durante a semana até às 9 horas da noite e aos sábados até às 5 da tarde. 20 leitos de enfermagem e 5 de UTIs foram criados. O objetivo principal é o atendimento precoce. E se houver necessidade de internação, aí por isso que nós ampliamos essas unidades. A previsão da Suzane é de que os casos de dengue e doenças respiratórias comecem a diminuir em 50 dias. Os donos de embarcações que transportam passageiros estão descumprindo leis que protegem os idosos e também as pessoas com deficiência. É que eles têm direito à gratuidade nas passagens em barcos e ônibus interestaduais. Só no mês passado, 350 denúncias foram registradas aqui no estado. É lei. Idosos a partir de 60 anos de idade e deficientes com renda igual ou superior a 2 salários mínimos estão isentos de pagar pelas passagens em transportes interestaduais e intermunicipais. A essas pessoas devem ser reservadas 2 vagas por veículo ou embarcação. Elas também têm direito a 50% de desconto em caso de não haver mais vagas gratuitas. O problema é que, segundo o Conselho Estadual do Idoso, essa lei sancionada em 2003 não é respeitada. Só no mês de fevereiro foram mais de 300 denúncias contra donos de embarcações. Mas esta proprietária de um barco que faz linha para o município de Tabatinga nega as acusações. Nós já constatamos e nós temos prova documental disso, de que algumas gratuidades são concedidas de forma errada, né? Não levam em consideração a situação econômico-financeira do idoso, né? Eles não respeitam a questão do horário, né? Que você precisa se dirigir à embarcação para fazer essa reserva. O sindicato, que representa os proprietários de embarcações, diz que nenhuma denúncia chegou até eles e que, dos 200 barcos que atracam no porto da Manaus Moderna, só 50 estão cadastrados. Para o sindicato, falta uma regulamentação estadual para organizar e fiscalizar o controle das gratuidades dos 2 lados, do empresário e dos beneficiados. A ANTAQ só alcança as embarcações interestaduais, as embarcações que saem do Amazonas para outros estados. As embarcações internas dentro dos municípios não está regulamentado. De acordo com o presidente do Conselho Estadual do Idoso, depois de receber denúncias, o Conselho tenta resolver o problema dialogando com os donos de embarcações. Mas se houver reincidência, o Ministério Público é acionado. Estamos conversando com os empresários, estamos indo nos grupos, estamos indo nos barcos, né, pessoalmente, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, tanto o Conselho Estadual como o Conselho Municipal, toda a rede empenhada para que a gente resolva isso conversando. O descumprimento da lei de gratuidade para idosos e pessoas com deficiência nos transportes interestaduais pode gerar multas aos proprietários. Denúncias devem ser feitas pelo telefone 0800 644 5001. A ligação é gratuita. No próximo bloco, quadrilha usa criança para roubar cerca de R$5 mil em roupas na loja de um shopping na Zona Leste. E ainda, depois da fuga em massa, visitas voltam a ser permitidas nas penitenciárias de Manaus. Nós voltamos em instantes.